Olá, pessoal! Estamos de volta com mais um capítulo do nosso audiobook. Mas antes, te peço que não deixe de curtir esse conteúdo, compartilhe e se inscreva. Assim você será notificado com novos projetos. Estamos estudando o livro Kryptonita. Não perca os próximos capítulos. Capítulo 20 – Arrependimento. No capítulo anterior, lemos repetidamente nas Escrituras: arrependa-se dos seus pecados e volte-se para Deus, já que o arrependimento não é opcional, mas necessário para receber a vida eterna. Vamos discuti-lo com mais detalhe. Ao desvendar essa verdade, também descobriremos, num capítulo futuro, que, como cristãos, o arrependimento é essencial para mantermos uma comunhão íntima com Deus. Primeiro, é crucial entendermos que o arrependimento no Novo Testamento é diferente do arrependimento no Antigo Testamento. Quando se arrependia no Antigo Testamento, o povo de Deus vestia panos de saco e se cobria de cinzas. Eles pranteavam, lançavam-se ao chão e frequentemente derramavam muitas lágrimas para mostrar seu arrependimento. Era uma exibição externa de remorso e um retorno à obediência a Deus. No entanto, no Novo Testamento descobriremos que a ênfase não é encontrada na nossa exibição externa, mas centrada no coração. Arrependimento no Novo Testamento. No Novo Testamento, o substantivo arrependimento, metanoia, e o verbo arrepender-se são encontrados 24 e 34 vezes, respectivamente. A definição mais comum e mais amplamente aceita é mudança de mente. Porém, se simplesmente pararmos por aí, perdemos a força de sua verdadeira definição. A Enciclopédia Bíblica Becker declara que o arrependimento é literalmente uma mudança de mente, não em relação a planos, intenções ou crenças particulares, mas uma mudança na personalidade inteira de um percurso pecaminoso para Deus. Eu amo as palavras personalidade inteira. Eu posso mudar meu pensamento, mas não se totalmente persuadido. Ao usar essas palavras, os estudiosos mostram que vai além de uma simples mudança de mente ou intelecto. O livro de palavras teológicas, Lexham, vai mais profundo ao declarar que o arrependimento é um processo em que o indivíduo reorienta sua mente e sua vontade para longe do pecado e em direção a Deus. O arrependimento certamente envolve a mente, mas vai além, envolve a nossa vontade e as nossas emoções. Penetra na profundeza do nosso coração, onde somos firmemente persuadidos desde o íntimo do nosso ser. Jesus diz: pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Essas coisas tornam o homem impuro. Mateus capítulo 15, versos 19 e 20. O comportamento, seja espontâneo ou habitual, origina-se nas nossas partes mais profundas. Se tudo necessário para o arrependimento fosse unicamente a mudança
do nosso intelecto, então Jesus teria dito que esses comportamentos vêm da nossa mente. As Escrituras declaram: como imaginou na sua alma, assim é. Provérbios 23, verso 7. A forma como vemos a vida dentro de nós dita as nossas ações ou respostas, e estas nos definem. Talvez você esteja pensando: eu não quero ser definido pelo meu comportamento. Concordo, não é uma verdade agradável, mas não podemos ignorar as palavras de Jesus. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Mateus capítulo 7, versos 16. A verdade é que somos definidos por nossas ações, não pelas nossas intenções. Esse conhecimento ilustra por si mesmo o poder do Evangelho, pois ele contém a capacidade de mudar os pensamentos mais profundos, alterando assim a nossa conduta. Ser verdadeiramente impactado pelo Evangelho não é ter uma nova forma de pensar, nenhuma resposta carregada de emoções, mas uma mudança profunda de percepção e crença, acompanhada por um comportamento genuinamente transformado. O arrependimento ocorre quando despertamos para a verdade e somos totalmente persuadidos em nosso íntimo a crer que a nossa filosofia e o nosso comportamento são contrários aos do nosso Criador. Essa percepção no coração não resulta apenas numa mudança de percepção, mas dos nossos desejos e da nossa conduta também. Decidimos firmemente mudar nossas partes mais profundas e abandonar as coisas que desejamos e amamos e que são contrárias a Deus, inclusive odiá-las. O arrependimento é a humildade verdadeira, e a humildade abre a porta para a graça imerecida de Deus, o que nos capacita a viver uma vida santa. O ímpio. O arrependimento aplica-se tanto ao ímpio quanto ao crente, mas de maneiras um pouco diferentes. Abordemos o ímpio primeiro. No capítulo anterior, ouvimos constantemente de João Batista: Jesus e seus discípulos, arrependa-se do pecado e volte-se para Deus. Esses dois mandamentos, na verdade, estão intimamente conectados e não são independentes um do outro. Em outras palavras, não pode haver um sem o outro, pois são como lados diferentes da mesma moeda. O arrependimento bíblico é voltar-se para Deus em todos os aspectos. Aquele que verdadeiramente vem a Cristo declara: eu tenho vivido como alguém que julga o que é melhor para mim, mas agora sei que estou completamente errado. A partir deste momento, não importa o que Deus diga que é o melhor, eu acreditarei e abraçarei com todo o meu coração, toda a minha mente e todo o meu comportamento. Essa pessoa declara com o coração, que inclui intelecto, emoções e vontade, que irá fazer a vontade do Pai. A bênção que acompanha essa decisão é que ele ou ela continuará a ouvir a voz de Deus. Mais uma vez, como um lembrete, Jesus declara: se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem de Deus ou se falo por mim mesmo,
João, capítulo 7, verso 17. Ao arrepender-se, o ímpio deixa o autogoverno para submeter-se completamente ao Senhor, e isso abre seu coração para ouvir a voz dele. Quando o ímpio se arrepende verdadeiramente, abandona a idolatria e assume uma postura de completa submissão e obediência à autoridade de Deus, basicamente declara: não irei mais abraçar pensamentos, crenças, raciocínios ou argumentos que se exaltam acima da palavra de Deus. Paulo declara ousadamente: as armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. Elevamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. 2 Coríntios, capítulo 10, versos 4 e 5. As armas de Deus são a palavra, a sabedoria e o conselho dele. As armas do mundo são a filosofia, a cultura, os costumes, as leis e os estilos de vida contrários à palavra de Deus. Talvez você questione: o mundo tem armas? Com certeza existe um ataque contínuo do inferno, através do sistema do mundo, para expor tanto os crentes quanto os ímpios ao perigo. No versículo anterior, preste atenção no termo destruir. Essa palavra é frequentemente usada no Antigo Testamento quando o povo abandonava a idolatria. Israel derrubava, esmagava, demolia ou destruía os ídolos erguidos. Lembre-se do que eles realmente estavam fazendo. A raiz da idolatria são os padrões habituais de pecado voluntário. Isso é o que eles estavam verdadeiramente destruindo, não apenas estátuas. Esse princípio do qual Paulo fala não é diferente. Usamos a palavra de Deus para confrontar esses pensamentos idólatras em homens e mulheres que estão afastados de Cristo. Ao fazer isso, os ouvintes arrependem-se, destroem de todos os raciocínios ou argumentos humanos e da desobediência à autoridade de Deus. Basicamente, isso é o que significa arrepender-se da prática do pecado. Fazendo isso, a pessoa estará, na verdade, voltando-se para Deus e se tornando livre. Diferença filosófica. Isso nos leva a uma das enormes diferenças filosóficas do ministério dos tempos modernos, especialmente no Ocidente. Um vasto número de líderes adotaram a mentalidade de que, a fim de que alcançar os perdidos, precisamos focar as nossas mensagens nos aspectos do Evangelho em que não há confronto, ou seja, permanecer positivos e evitar identificar pecados que exigem arrependimento. Com tal abordagem, conscientes ou não, tornamo-nos como vendedores que tentam persuadir o comprador sobre os benefícios de um item, deixando de mencionar quaisquer desvantagens. Infelizmente, essa mentalidade tem se tornado quase um padrão de metodologia para alcançar os perdidos. Existem dois benefícios aparentes nessa filosofia errante de ministério. O primeiro
é que eliminamos a chance de exortar as pessoas. O legalismo realmente tem falta de compaixão e é mais focado na letra da lei devido ao desejo de alguns de estarem certos, de controlar comportamento e terem sua autoridade reconhecida. Por causa dessa dureza, o legalismo deixa em seu rastro almas feridas que ficam sem um lugar para buscar a Deus, já que o indivíduo ou instituição que representava Jesus as escorraçaram. O legalismo pode ser, mais do que qualquer coisa, a causa de muitas pessoas se afastarem de um verdadeiro relacionamento com Deus. Jesus identificou as consequências do ministério legalista. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram, nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Mateus 23, verso 13. Então, o nosso desejo de eliminar o legalismo é correto, mas não podemos balançar o pêndulo para o lado completamente oposto do espectro. Será que devemos evitar o verdadeiro ministério do Novo Testamento por medo de escorregar de volta ao que já feriu pessoas uma vez? Devemos esquivar-nos de confrontar o pecado e chamar ao arrependimento a fim de evitar qualquer insinuação de legalismo? Matamos uma mosca com uma bala de canhão? Temos que abordar essas questões, pois o que agora se tornou a norma no evangelismo não é mais bíblico. Como podemos oferecer salvação sem nenhum arrependimento, se a Bíblia mostra claramente que o arrependimento é necessário? E aqueles que estamos alcançando com um evangelho tão limitado estão verdadeiramente sendo salvos? O segundo benefício de se esquivar do arrependimento é que podemos ganhar convertidos mais facilmente e, portanto, construir um ministério, uma igreja ou um grupo pequeno muito maior. Porém, não podemos esquecer que foi a maioria que seguiu o erro de Arão. A extensão do nosso número de seguidores não determina se estamos alinhados com o coração de Deus. A verdade, e não os números, é o fator determinante. Já esquecemos o preço de seguir a Jesus? Será que ignoramos suas repetidas instruções sobre abandonar o pecado, negar a nós mesmos e tomar a nossa cruz? Completa disposição de obedecê-lo? Se não confrontarmos a prática do pecado, a pessoa que recebe Jesus continuará a viver pelos padrões estabelecidos pela nossa sociedade, ao invés de pela palavra de Deus. Na nossa sociedade, é perfeitamente normal morar e dormir com o namorado ou a namorada antes do casamento, praticar o homossexualismo, inclusive a ponto de rotulá-lo incorretamente de casamento, beber em excesso, drogar-se com maconha e outras substâncias, entreter-se com programas, vídeos ou filmes lascivos, irreverentes e corruptos. E mais, a minha lista está longe de terminar, porém todos esses comportamentos se opõem diretamente aos mandamentos do Novo Testamento. Os padrões do céu. É sério?
há mandamentos no Novo Testamento? Com certeza. Na verdade, há mais de 500 ordens no Novo Testamento para fugirmos de vários pensamentos ou comportamentos. O apóstolo Paulo, o homem que recebeu a maior revelação da graça de Deus, escreve: a circuncisão não significa nada, a incircuncisão também nada é. O que importa é obedecer aos mandamentos de Deus. 1 Coríntios capítulo 7, verso 19. Por exemplo, Deus ordena claramente que o sexo fora do casamento não é apenas proibido, mas será julgado. As seguintes palavras têm muito significado. Porque vocês podem estar certos disto: nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa destas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Efésios capítulo 5, versos 5 e 6. E mais uma vez, o casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Hebreus capítulo 13, verso 4. O que acabamos de ler não aborda apenas o sexo fora do casamento, mas também inclui certamente a pornografia ou qualquer tipo de impureza sexual. Então, como as pessoas podem saber disso se evitarmos declarar essa verdade? Será que, ao reter essas verdades, realmente amamos aqueles que alcançamos? Deus deixa claro que aqueles que praticam adultério, homossexualismo, roubo, bebedeira, que inclui drogar-se, e outros comportamentos que são socialmente aceitáveis, hoje para muitos não herdarão o reino de Deus. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios, capítulo 6, versos 9 e 10. Os legalistas têm causado grande estrago com sua falta de amor genuíno e compaixão. Eles têm usado as palavras do Novo Testamento, acompanhadas de suas próprias convicções e regras, como instrumentos para moldar as pessoas ao comportamento aprovado por eles. Mas será que temos reagido a ponto de agora evitarmos declarar completamente os mandamentos de Jesus, seja aqueles dados diretamente por ele ou através das escrituras de seus apóstolos? Recentemente, eu preguei sobre essas palavras de 1 Coríntios numa grande igreja bem conhecida. Após pregar no primeiro de vários cultos, o pastor me disse para não mencionar o assunto do homossexualismo em nenhum dos cultos restantes. Ironicamente, ao mesmo tempo, uma policial que havia tido um relacionamento lésbico por mais de 20 anos veio até a nossa mesa de material em lágrimas, dizendo: "Eu preciso desse livro sobre o qual ele pregou hoje. Do bem ou de Deus? O John falou muito ao meu coração hoje." Como o padrão do céu será conhecido se continuarmos com a nossa
atual filosofia de ministério. Considere a mensagem de João Batista. Seu ensinamento confrontava os pecados que eram prevalentes na sociedade de sua época. Ele dizia aos acumuladores de riquezas que doassem aos pobres, aqueles que roubavam, que parassem de roubar, aqueles que intimidavam, que parassem de intimidar, e aos trabalhadores que ficassem satisfeitos com seus salários. Lucas capítulo 3, versos 10 a 14. As pessoas viajavam para o deserto rigoroso para ouvi-lo, pois ansiavam pela verdade. Após ouvirem o que ele tinha a dizer, respondiam e confessavam seus pecados. Não eram nada diferente da policial no culto daquela igreja que não sabia das sérias consequências das escolhas de seu estilo de vida. João Batista alertou publicamente a Herodes, o rei da Judéia, de que ele estava violando a palavra de Deus ao dormir com a esposa de seu irmão, e depois João teve sua cabeça cortada por ter ensinado essa verdade. João não estava tentando agradar aquele líder influente, mas ganhou respeito. Se João tivesse evitado confrontar publicamente o pecado de Herodes, teria vivido por mais tempo. No entanto, considere o resultado de longo prazo. Mais tarde, Jesus honrou João diante de uma grande reunião de pessoas. Mateus capítulo 11, versos 7 a 15. E podemos apenas imaginar as recompensas eternas que ele receberá no dia do julgamento. João foi fiel em estabelecer o padrão celestial por amor aos perdidos. Paulo seguiu o mesmo exemplo ao escrever e pregar as mesmas coisas. Sua mensagem aos perdidos era clara, dizendo que se arrependessem e se voltassem para Deus, praticando obras que mostrassem o seu arrependimento. Atos capítulo 26, verso 20. Ele ordenou a Timóteo: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. 2 Timóteo capítulo 4, verso 2. E disse a outro ministro: use toda a sua autoridade para animar e também repreender os seus ouvintes. Tito 2, capítulo 15. Paulo não deixava nenhuma brecha para o pecado. Em certa ocasião, teve uma oportunidade maravilhosa de pregar o Evangelho para um líder muito rico e influente chamado Félix e sua esposa Drusila. O grande apóstolo não lhes deu uma mensagem encorajadora sem confronto, ao contrário, lemos. Vários dias depois, Félix veio com Drusila, sua mulher, que era judia, mandou chamar Paulo e o ouviu falar sobre a fé em Cristo Jesus. Quando Paulo se pôs a discorrer acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, Félix teve medo e disse: basta por enquanto, pode sair. Quando achar conveniente, mandarei chamá-lo de novo. Atos, capítulo 24, versos 24 e 25. A nova tradução da linguagem de hoje nos dá uma clareza ainda maior. Mas quando Paulo começou a falar sobre uma vida correta, o domínio próprio e o dia do juízo final, Félix ficou com medo e disse: agora pode ir.
Quando eu puder, chamarei você de novo. Ao ler a história inteira, descobrimos que Félix mandou chamar Paulo porque queria ouvir sobre Deus e a vida após a morte. O líder definitivamente queria um relacionamento com seu Criador. Ele poderia ser comparado a um visitante interessado em conhecer a igreja. A pregação de Paulo, obviamente, confrontava os pecados que Félix não estava disposto a deixar, pois ele ficou com medo e mandou Paulo embora. Hoje, isso seria comparado a um ímpio influente saindo de uma reunião dizendo: "Eu não irei voltar. Aquela mensagem me assustou." Por que ele ficaria assustado? Seria por não querer abandonar um pecado confrontado pela mensagem? Se Paulo tivesse pregado de acordo com a nossa filosofia ocidental de hoje, sua mensagem teria sido: "Félix, Deus ama você. Ele enviou Jesus para morrer por você, para que você seja salvo. Você gostaria de recebê-lo no seu coração? Se sim, repita essa oração comigo. Jesus, entre no meu coração e torne-me um filho de Deus." E esse seria o fim da mensagem. Diferentemente, as palavras de Paulo assustaram Félix. Paulo sabia que a única forma como Félix se tornaria um cristão era se ele se arrependesse de seus pecados voluntários. Se Paulo fizesse a oração de salvação com Félix, depois de uma mensagem encorajadora sem confronto, Félix teria sido enganado. Teria acreditado totalmente que nasceu de novo, mas ainda seria um idólatra não salvo. Na verdade, Paulo estaria abrindo um caminho para a criptonita infiltrar-se na igreja. Porém, como um ministro fiel de Jesus Cristo, Paulo não teve parte nisso. Eu sei que tudo isso é sério, mas não devemos ser diferentes como embaixadores do Evangelho hoje. Entre em ação. A maioria das igrejas de hoje foram criadas por convencer as pessoas a fazer a oração de salvação, uma simples repetição que reconhece o sacrifício de Jesus pelos nossos pecados e o convida para entrar no nosso coração. Imagine como a sua igreja local seria se a equipe de liderança começasse a convidar pessoas para se arrependerem de seus pecados e se voltarem para Deus. Quantas pessoas você acha que ficariam? Esse pode ser um conceito chocante de imaginar, especialmente para os líderes da igreja. Entretanto, imagine como seriam aqueles que permanecessem. O primeiro grande avivamento foi notável pelo modo como os pregadores do avivamento viajavam para igrejas a fim de pregar arrependimento, implorando a Deus por salvação. Eram esses que se arrependiam, em milhares e milhares, que mudaram o mundo. Cidades inteiras deixaram o pecado e se voltaram para Deus. Pregar o arrependimento pode esvaziar as nossas igrejas ou, mais provavelmente, pode simplesmente enchê-las. Peça a Deus que lhe mostre o potencial do arrependimento e depois ore para que Ele libere isso na sua vida e na sua igreja. Até o próximo capítulo.